Foram divulgados os resultados do Inter referente ao quarto trimestre de 2023 e o banco reportou um lucro um pouco acima das expectativas. As expectativas estavam entre 130 e 140 milhões e o banco reportou 160 milhões, perto ainda, mas um pouco acima. E isso é um grande crescimento comparado ao quarto trimestre do ano anterior e é uma reversão de prejuízo se a gente somar todos os trimestres de 2022 em relação de agora, que a gente teve um lucro de 352 milhões em comparação ao prejuízo de 14 milhões no ano anterior. E hoje eu vou começar diferente, geralmente eu realmente faço uma cronologia do relatório, mas vou puxar o tópico de eficiência, que eu achei alguns gráficos bastante interessantes aqui. E o primeiro vídeo do canal foi tratando sobre o Banco Inter e sobre a eficiência do Banco Inter, porque para mim esse é o grande ponto, é o ponto central que vai diferenciar um banco tradicional de uma fintech. Aqui o ponto é a escalabilidade, que você consegue com pouquíssimo recurso, sem aumentar despesas, sem aumentar o número de funcionários, sem aumentar a estrutura física, conseguir servir um número muito maior de clientes e se tornar eficiente. Então esse é o ponto central da rentabilidade de uma fintech. Esse gráfico retrata muito bem isso. Enquanto a gente vê uma receita líquida e um crescimento muito agressivo, a gente vê uma despesa completamente estagnada. Despesa pessoal e administrativa estagnada. E aqui na tabela acima a gente percebe que se comparar o quarto trimestre de 22 com agora de 23, a gente teve uma queda nas despesas totais. Então é um banco que tem realmente conseguido segurar esse nível de despesa, mesmo crescendo a base de cliente de forma muito agressiva, receita muito agressiva, número de serviços também em forte crescimento, sempre aparece algo novo para a companhia. Então despesa crescendo zero, enquanto a gente vê uma base, tudo em um crescimento muito agressivo. E isso faz com que o índice de eficiência reduza. Reduzir o índice de eficiência é bom, parece intuitivamente contrário, mas essa aqui é basicamente a tradução desse gráfico de cima, só convertido de uma forma percentual. Não é exatamente a mesma coisa, mas a tendência seguiria de forma equânime. E a gente vê outras tendências também que eu trouxe no vídeo anterior, que o banco conseguiu, no momento que precisou demonstrar resultado, a cotação tinha caído muito, até que a gente já subiu a cotação uns 300% do fundo, 200% do fundo, algo assim. Então o banco precisou demonstrar resultado num prazo muito curto e eu percebi um movimento de demissão muito forte. Consegui de fato enxugar a questão administrativa. Então, e o banco conseguiu, ele conseguiu operar dessa forma, conseguiu demitir sem que isso afetasse de fato a operação, deu para ver. O custo de marketing também tinha caído muito, mas eles já deram uma revertida de volta nesse último resultado. Vou mostrar isso para vocês depois também. Mas basicamente o banco tem conseguido aumentar muito o seu número de clientes ativos por colaborador. Então, 4.900 clientes por funcionário que tem no banco. Então, é um status de eficiência muito grande que um banco tradicional não conseguiria ter, por ter agências, por ter o que for. Uma central de atendimento às vezes complexa, enquanto aqui você resolve quase tudo pelo próprio aplicativo, sem precisar do atendente, do suporte, do assessor de investimento que seja. Aqui as pessoas têm um pouco mais de dependência. E nisso se traduz também a redução no custo de servir, enquanto custava R$17,50 para cuidar de cada um dos clientes, hoje é R$12,50 e tem na tendência de baixa. E em paralelo a gente pode trazer, quem tiver curiosidade também, abrir os resultados do Nubank, porque os números são muito melhores. Então, digamos que no melhor cenário, o Inter em algum momento chegaria próximo do que são os números do Nubank hoje, que de fato são muito inferiores. É como se o custo de servir do Nubank fosse próximo de $1, que é R$5, enquanto do Inter é R$12,50. Então, pensa-se que caso o Inter crescesse mais, ainda assim teria um espaço para proporcionalmente, marginalmente, reduzir esse custo de servir por cliente. E o meu ponto central de fintech é de fato a eficiência, o que vai diferenciar do banco tradicional. E inclusive falando de banco tradicional, o ROI do Inter nesse último trimestre superou o do Bradesco, né? Não que o do Bradesco tenha sido minimamente decente, foi péssimo resultado, mas é um pouco caricato, né, naquela questão de debate entre banco tradicional e banco fintech, porque estavam sendo zombados a fintech de várias formas. Então aqui a gente vê uma reversão que seja no curto prazo. Eu tenho visto uma tendência que de fato o Inter tem algum espaço para continuar melhorando sua eficiência e melhorar os resultados, que esse é o ponto principal da operação. Inclusive, falando de resultados, vamos falar um pouco do guidance do Inter, que é aquela meta de ter 60 milhões de clientes com 30% de índice de eficiência, com 30% de ROI. A questão dos clientes, primeiramente. O Inter, historicamente, ele tem demonstrado um crescimento de 1 milhão de clientes ativos ou de clientes totais por trimestre. Isso tem seguido, já tem praticamente 2 anos. Eu que acompanho, de fato, muito de perto os relatórios, eu lembro bem desse número. E a gente vai perceber, todo trimestre é 1 milhão ou 900 mil e segue nessa proporção o número de clientes ativos. E o banco está me dizendo agora que ele quer chegar a 60 milhões de clientes. A minha opinião é de que não vai chegar. Porque se a gente está vendo essa tendência,
em 2027 a gente vai ter praticamente 45 milhões de clientes totais. Ainda assim é distante da meta. É um caminho a seguir, vai chegar praticamente aqui, que seja, na metade do caminho, né? Porque essa proporção tá estranha desse gráfico, começa em 23 milhões e termina em 60, por isso que já andou um bocado, mas ainda está no começo. Mas, de todo modo, eu não acredito nessa meta chegando. O índice de eficiência eu acho que é uma discussão um pouco maior, porque se aumentar muito a receita, consegue até chegar, não vou bater muito nesse ponto. Mas a questão do ROI também é uma meta muito agressiva, porque um ROI de 30% não existe um banco no Brasil que chegue perto desse valor. Chega-se até 22%, 20%, algo assim. Eu acho que o Inter crescendo seria um ótimo número para se chegar, inclusive. Mas 30% é uma meta muito arrojada. Meta, para mim, tem que ter um passo um pouco conservador. Meta não pode ser algo extremamente arrojado, algo que a gente quer que seja. É algo que dá para chegar, é bem plausível que se chegue, e não algo que você quer que chegue. Então, eu não gosto muito desse posicionamento, de uma meta muito agressiva. E essa meta foi lançada também no momento em que a cotação do Inter estava muito baixa. Aqui no terceiro trimestre de 22, vamos ver a cotação como é que estava. Então, alguns indícios de que, sei lá, o banco estava bem por aqui. A cotação estava muito baixa, coisa de 50% abaixo, até menos do que a cotação de hoje. E o banco estava num momento ruim, parece que ele tinha que lançar alguma notícia boa. É isso que acaba me parecendo, porque realmente é uma meta que me parece inalcançável. Mas, de todo modo, sobre algum. É uma coisa ruim que estou falando, mas na prática não é tão ruim, é uma coisa ok. É só um ponto sobre o discurso do banco. Mas falar de pontos negativos desse resultado um pouco. E talvez o primeiro ponto mais relevante, talvez o único que eu tenha percebido, é que a receita média por cliente ativo ainda não está aumentando e reforçou um pouco mais essa tendência de baixa. Isso é ruim, porque apesar de todo momento chega novos clientes, esses novos clientes tendem a gerar receita zero. Mas a gente já está num momento que a base de clientes é muito forte, então a gente se esperava que visse um crescimento aqui nessa média de receita por cliente ativo, até porque um dos fundamentos do investimento Inter é esse gráfico, que as safras mais antigas elas tendem a gerar uma receita muito maior. Então eu gostaria de ver a partir de agora um aumento na receita média por cliente, crescendo trimestre a trimestre, por causa dessa tendência de safra. Porque a gente tem visto agora que as safras novas estão muito fracas, elas estão demorando muito para crescer receita. Tanto é que está se perdendo essa tendência que se via já de crescer logo aqui. E essas novas safras estão descendo um pouco mais, tendo essa tendência muito mais fraca de receita do que as primeiras safras. É como se esses novos clientes já estivessem saturados com outros serviços bancários, então estão chegando agora e não estão consumindo muito dentro do Inter. E os pontos positivos do Inter é essa questão de eficiência, de fato, reduzindo o custo de servir por cliente, reduzindo o CAC, custo de aquisição. E tem pontos muito interessantes. A base de funding, que é o dinheiro que o Inter capta, aumentou em 10% no trimestre, é muita coisa. A carteira bruta também quase 10%. E outro ponto muito interessante é que tem aumentado o funding de uma forma muito agressiva e o custo desse funding é menor do que a própria poupança. A poupança custa, por exemplo, 70% CDI e o Inter consegue captar dinheiro a 59% CDI. Eu não sei qual mágica eles fazem, mas de fato o Inter talvez tenha o custo de funding mais barato do Brasil. Dentre tudo que eu já vi, eu acho que o Inter é mais barato, então me corrijam, podem comentar aí se foi esse outro banco. Mas nem banco estatal, que capta dinheiro, às vezes, de depósito judicial, que vai pagar uma Selic ali por um tempo grandíssimo, não chega nem perto disso. Então o Inter me surpreende nesse ponto. Eu não sei exatamente o que eles fazem, eu sei que existe algo de que, por exemplo, na conta corrente deles não rende nada, e antigamente não era assim, então não sei se tem pessoas que estão deixando o dinheiro lá parado, achando que está rendendo. Só que o dinheiro não está rendendo nada e a pessoa não sabe, não sei se pode ser isso. Mas, no geral, eu vejo muitos pontos positivos e agora, depois de muito tempo reduzindo o patrimônio, de certa forma, o Inter voltou a crescer patrimônio, porque com lucro de 160 milhões ele aumentou esse patrimônio, que em algo próximo de 200 milhões, como aparece. E a questão de vendas no Intershop está estagnada já tem bastante tempo, pelo que eu tenho visto, não tem sido muito foco mais, mas outras linhas no geral têm crescido bastante. O Inter Internacional também tinha mostrado crescimento notório. Então, esse é um banco que eu gosto de analisar, sempre que tem resultados novos eu gosto de trazer. E no geral está tudo dentro do esperado, mas um pouco melhor também, porque a partir do momento tem uma expectativa, e o banco já não está a múltiplos muito elevados. Então, só de ele entregar a expectativa e um pouquinho mais, eu acho que isso tende a ser muito bom para a cotação, num prazo um pouco mais curto ou médio.
Hoje o mercado está passando por um momento um pouco mais agressivinho, a bolsa está caindo, a gente vê o Bradesco também sofrendo muito com os resultados ruins. E esse é um ponto de inflexão legal, talvez, do Bradesco saturando os resultados, enquanto o Inter está passando ele à frente. Então é um ponto muito interessante quanto a isso, nesse debate do mercado. E por hoje encerro nessa. Qualquer dúvida, podem mandar nos comentários, qualquer informação, o que queira saber. E agradeço, vou nessa. Obrigado.